Olá, gente amada, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Céu Astral, Anjos Laffer aqui, trazendo hoje um vídeo especial sobre o Sol. O Sol no nosso mapa astral e como desenvolver, como conquistar, como aprimorar a energia do Sol, né? E desenvolver o nosso amor próprio, a nossa autoexpressão, né? O nosso brilho pessoal. O Sol representa o nosso ego, né? O Sol representa a nossa alma, a nossa luz, né? O Sol é o centro do sistema solar, o astro-rei, né? Rege o signo de Leão, governa essa energia do signo de Leão, né? O signo de Leão que, por sinal, significa muitas das coisas das características solares, né? A energia do signo de Leão tem muito a ver com o Sol, tem a ver com essa questão da busca pela popularidade, a capacidade de liderança nata, saber expressar-se bem em público, ser bem visto, né? A vaidade, a beleza, a graça, né? A criatividade, né? A ideia mesmo do palco que se abre, porque o artista vai se apresentar e dar o seu melhor trabalho, né? No caso da apresentação, um trabalho artístico, né? E receber aí uma salva de palmas. Então tudo isso tem a ver com a energia do Sol. O Sol bem equilibrado em nosso mapa astral, pessoal, traz a possibilidade de expressarmos nosso verdadeiro ser, sem travas pessoais, nem medos, né? Sem aquela questão mesmo dos traumas também, ou seja, superando esses desafios, você acaba se demonstrando à sociedade de uma forma melhor, além de que esse brilho acaba se tornando naturalmente uma motivação para as pessoas ao seu redor. Recorda o Sol, o astro-rei, no centro do sistema solar, os planetas girando em torno, né? Ou seja, as pessoas influenciadas por você. É muito importante a gente se amar, amado, amada que me escuta. Pois é, estabelecer uma relação saudável consigo mesmo é interessante para poder aprimorar o nosso amor próprio, né? O nosso brilho pessoal. As pessoas que não possuem um amor próprio desenvolvido tem muita chance de se envolver em relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos, relacionamentos humilhantes, ou seja, o Sol é a luz que ilumina os planetas, não é mesmo? Então, os planetas tendem a refletir a luz que esse Sol emana. Como o seu Sol emana energia, ele vai influenciar os planetas com a intensidade e qualidade dessa luz. Então o Sol acaba sendo um ponto astrológico muito importante para vocês. Assim o Sol influenciará os seus planetas pessoais, a maneira de como você lida com a sua própria energia. Então, ou seja, os planetas mais próximos do Sol tendem a ter uma influência maior. Por exemplo, Mercúrio, Vênus, Marte. Mercúrio, a comunicação, como você lida com as pessoas no dia a dia, né? Como você fala oi, aí começa a contar sobre o que aconteceu, né? Os negócios, o comércio. E Vênus que fala do relacionamento mesmo, aquilo que você deseja e como você expressa essa vontade de se relacionar com o outro, tem a ver com aquilo que você ganha de presente, de dinheiro, né? Vênus, a beleza, Vênus, o amor em si, e Marte que é a ação, a atitude, né? Observe que esses três planetas, né? Observe que quando a gente observa até o mapa ali do sistema solar, nós temos o Mercúrio, a Vênus, aí temos a Terra com a Lua ao redor, né? O satélite, e Marte depois. Então esses planetas estão mais próximos do Sol, portanto eles têm muito mais incidência dos raios solares, né? A Lua, por exemplo, que é o satélite natural da Terra, é um astro também muito importante na nossa carta astral, né? É um luminar, representando também a natureza das nossas emoções primárias, a nossa primeira emoção, né? O acolhimento, a família. Então, esses planetas que todos estão entrelaçados aos relacionamentos, estão refletindo, por exemplo, a luz do seu Sol. Então, como anda aí a sua luz? Os relacionamentos, portanto, vão ser uma reprodução, né? O que o Mercúrio vai dizer, o que a Vênus vai atrair de amor para você, o que o Marte vai ser vitorioso ou não, vai depender muito da relação que você tem consigo mesmo, amado, amada que me escuta. De um certo modo, sempre tendemos a repetir o que aprendemos, né?
Isso aqui já é uma questão pessoal. As relações abusivas, por exemplo, vêm de acordo com um padrão repetitivo que tratamos nós mesmos. Como é que você fala consigo mesmo quando você olha no espelho, quando você está conversando com você? Entenda que se você tem a consciência de que você é um ser humano, você tem que olhar para você e conversar como alguém está aconselhando, né? Aprenda a se acolher, né? Afinal, a gente irá reconhecer no outro, nas outras pessoas, padrões de comportamento que temos e que nos complementam. Então, sejam eles reprimidos ou desejos frustrados. Então, nesse caso, o reflexo do nosso Sol. Recorde que durante o transpasso do Sol pelo nosso mapa astral, ele vai fazendo conjunções com nossos planetas, né? Desde a Revolução Solar até a próxima. Então ele vai passar por todos os signos, consequentemente vai ficar fazendo conjunção com todos os planetas. E assim a gente sempre tende a repetir o que já passou e o que já viveu em relacionamentos anteriores. Dessa forma, o relacionamento consigo mesmo vai contar bastante na qualidade de vida que esperamos daqui para frente. E o que seria essa questão de amor próprio, né? Você conseguiria me responder o que é amor próprio? Então, o amor próprio, pessoal, é o amor que representa você mesmo, né? O amor próprio é o cuidado, o carinho, é a admiração, é a observação de uma maneira atenciosa com a gente mesmo. Então eu me amo, eu me cuido. Então eu vou cuidar da minha alimentação, cuidar da minha imagem, vou me presentear toda vez quando eu tiver a oportunidade, pensar em mim em primeiro lugar, porque se eu estiver bem, outras pessoas estarão bem. É a típica energia do signo de Leão. Quem nasce sobre o signo de Leão tem essa facilidade. A diferença é que para o leonino também tem esse problema de amor próprio, só que no caso dele é aquela questão da insegurança sobre estar exagerando nesse amor próprio, ou a ideia de que não está chamando a atenção bastante. Ou seja, isso aí já é para outro vídeo falando sobre o leão, mas principalmente, né, para todos, né, os problemas que temos em desenvolver o amor próprio é a falta de estímulos externos, principalmente desde a infância. Ou seja, questões da lua, né? Observe, a lua reflete a luz do sol. Então, o que tem a ver com a capacidade de acolhimento, lua, família, aconchego, mãe, né? A nutrição, as pessoas que abraçamos, que temos como nossa família. Então, uma má reflexão do sol aqui, né? A reflexão da luz solar, que nos faz sentir sozinhos, então, sem valor, mal amado, ou até indesejado, né, pelos próprios familiares. Então, assim, há pessoas, pessoal, que de alguma maneira, né, vocês também, não sei, espero que poucos que me escutam, mas é muito comum pessoas ao longo da vida e um grande período da vida, né, elas não escutam, por exemplo, palavras carinhosas, né, eu te amo, você é muito importante para mim, eu gosto da sua companhia, né? Não recebe até um cafuné, um abraço, né? Geralmente pessoas que têm Saturno aí forte, né? Que o Saturno sempre deixa as pessoas mais rígidas, então o ambiente é mais rígido. Então, portanto, as pessoas não sabem possuir o próprio valor, não entende o próprio valor, não entende que são pessoas valorosas, assim, que são importantes na vida das pessoas, justamente porque não tem esse estímulo, né? E observe, né, que Saturno é um planeta que já está bem distante do Sol, ele é o último planeta visível a olho nu, então já percebe que ele é um tanto mais, digamos, ele já sabe que ele vai ficar distante do Sol, da luz do Sol, mas ele também é iluminado, dá para ver o Saturno, sim. Isso aí também já é mais uma explicação para a gente entender a ideia do Saturno, a falta de calor que o Saturno tem, mas cada um no seu lugar, né? Então, assim, tem pais que não falam, não demonstram carinho, afeição, sim. As crianças crescem buscando esse amor, ou seja, é a típica energia leonina, né? Eu quero atenção, olha pra mim. Aí começa a fazer gracinhas e começa a ser o mais engraçado das turmas, o mais engraçado da sala, aquele que chama a atenção de todo mundo, né? Então cria estratégias sobre chamar essa atenção. O que acontece é que isso também pode sair do controle e a pessoa se submeter, por exemplo, a humilhações, por achar necessário, que é comum, né, para poder conquistar a atenção que desejam, né,
por serem amados, né? Para ter o protagonismo que merece, né? Ou que acham que merece. Então pode começar a exagerar nesse sentido, né? E até começar, aí já entra até outros problemas que vai aí impedindo a luz do sol brilhar, né? Que aí entra o ciúme, a inveja, todos aqueles problemas que a gente vai criando, vai criando até uma crosta em cima do sol, né? Que vai impedindo a luz do sol de brilhar, que é a tentativa de canalizar a energia do sol frustrada, né? Sobre esse ponto, com o tempo a gente acaba achando que somos odiados mesmo, ou seja, que muitas vezes a nossa presença atrapalha a vida dos outros, a gente acaba transferindo isso para outros relacionamentos também, né? Então, assim, Mercúrio, Vênus e Marte acaba sofrendo, né? Ou seja, o Mercúrio deturpado, a gente começa a mentir para poder chamar a atenção. O Vênus deturpado, a gente começa a mentir sobre o que a gente quer, o que a gente deseja de fato, só para poder chamar a atenção. E o Marte, que é começar a agir de uma forma mentirosa, né? Ou seja, passar a perna em alguém, né? Aquelas lutas com golpe baixo, né? Também começa a trazer toda a sombra, né? A falta de luz, a sombra desses planetas, né? Isso acaba causando um ciclo vicioso, né? E por isso fica difícil se amar, porque a pessoa não aprende a se sentir importante, acolhida, né? Não aprende assim a ter carinho e admiração própria. Afinal, ela nunca passou a olhar para si mesma e sentir bem por estar próximo das pessoas, simplesmente, né? A presença, né? O prazer da companhia, o prazer da simples presença, ou seja, a presença do sol, que apenas por estar ali já ilumina, né? A presença do leão, que já traz a segurança, a opulência, né? Recorda, o sol rege leão, por isso que eu falo do signo de Leão. Todos nós temos o Sol em algum lugar no mapa, e esse Sol manda energia para a casa que temos Leão. Cuidado com, por exemplo, o extremo oposto, tá, amados? Porque assim, o narcisismo, o egoísmo, né? É o oposto do Sol em baixa energia. O Sol muito exagerado, um brilho que ofusca a vista, né? Que deixa a pessoa cega, então deixa a pessoa egoísta, cega, narcisista, não enxerga um palmo na sua frente, só a si mesmo. Então, nesse caso, já é um excesso, né? O excesso do amor próprio também. Então, o indivíduo crê que todos devem servi-lo, e no caso já é a questão mesmo do excesso dos estímulos que traz a satisfação pessoal em ser amado. Outra característica, né, daí do Sol, né, seria, digamos, a sombra do Sol. Geralmente, quando temos o ano do Sol, é muito comum a gente ver esse tipo de sombra, né? Recorda aí o ano do Sol. De qualquer forma, ao desenvolver o amor próprio, amados, você passará a não aceitar ser maltratado. Afinal, se você se trata bem, por consequência não aceitará ser tratado diferente, ou seja, o reflexo do amor que você tem por si mesmo, os outros vão ter que ter por você, né? E isso é algo natural, né? O autocuidado que vem através da Vênus, recorde, o Sol bem iluminado vai iluminar a Vênus vai querer ser vaidosa. A sua Vênus vai pedir uma vaidade para você. O lazer, né, que vem também através do Marte, do Mercúrio, o hobby, né, que vem através do Marte e Mercúrio também, assim, os estudos, os contatos pessoais, tudo isso tem a ver com Vênus também. Então, vai ficar tudo melhor estimulado, né, o amor próprio. Isso vai fazer você aprender a naturalmente colocar limite nos outros. Lembra aí que já entra aqui Saturno, né? Você já vai aprender a sua autoridade, né? Visto que os outros também devem tratar você de uma maneira diferente, né? Ou então você começa a chamar a atenção e as pessoas vão começar a te perguntar como é que você faz isso, e você vai começar a guiar as pessoas, ter uma espécie de treinador delas, um professor delas, Júpiter, né? Então, através do brilho do seu Sol, você acaba trazendo aí todos os planetas visíveis que por consequência já são visíveis, mesmo você com o Sol mal iluminado, mas eles acabam sendo visíveis de uma maneira ruim, fraca, né? Invista então nas suas qualidades,
nas suas habilidades, por exemplo, melhores, né? Aprimore as suas habilidades. O que você já faz bem, aprimore, demonstre para as pessoas, né? Não, sabe aquela ideia de você pintar um quadro, compor uma música, ou escrever um livro? Bem, eu tô esperando o momento certo para me vender a ideia. Bem, é necessário que você busque motivações diferentes somente da questão, sabe, do trato e o contrato, né? Aquela questão, eu vou vender minha ideia e vou ganhar dinheiro por isso, e você está esperando o momento exato por conta disso, e aí o sol espera o momento para brilhar, e não é assim, o sol está brilhando. Então demonstre um pouco da sua ideia, entenda que a sua ideia é uma fonte, o sol é uma luz que não se apaga. Lembra do sol? O sol rege o signo de Leão, o sol é o fogo que não se apaga, né? É o brilho, né? O fogo fixo. Então, dessa forma, você mostrando um pouco de si todo dia, da sua melhor forma, suas habilidades artísticas, profissionais, sabe, expor mesmo um pouco, escrever um poema e demonstrar, olha o poema que eu fiz, né? Olha a música que eu compus, pessoal, né? É aquela questão de ir mostrando aos poucos, e aí você vai percebendo que as pessoas vão começar a notar você. Dessa forma você passará a acreditar em suas capacidades, vai deixar de esperar alguém que vai vir e comprar a sua ideia, né? Sabe, é a ideia da princesa que se salva da torre mesmo, né? A ideia do príncipe que entende que ele também tem que se melhorar para poder as princesas quererem ele. Enfim, né? Hoje em dia a gente sabe como funciona, né? A gente tem que aprender a ser a melhor versão da gente mesmo. Então entender que você consegue ter a sua própria personalidade e você cuida da sua personalidade. Recorde, a sua personalidade é como as pessoas te veem. As pessoas te veem como alguém divertido, as pessoas te veem alguém engraçado, as pessoas te veem como alguém inteligente, né? E você se vê assim, como é que as pessoas te veem e como é que você se mostra para ela? É condizente, né? Entenda isso, né? Você sabe qual é a luz que você emana, qual é a cor dessa luz, entende? Então, se você é mais tímido ou mais extrovertido, entenda que isso não quer dizer que é o sol brilha tímido ou extrovertido, não. O sol bem trabalhado, pessoal, é um sol coerente com quem você gosta de ser. Por exemplo, você geralmente é uma pessoa tímida por natureza, mas não quer dizer que ela não conversa com as pessoas certas, não quer dizer que na hora certa ela não abre a boca para solucionar um problema, não quer dizer que na hora certa ela não apresenta um trabalho. Uma pessoa tímida é sempre mais reservada, mais séria, lá no canto dela, né? Ela não é muito, digamos, extrovertida de falar com todo mundo, os quatro ventos, né? A ideia aqui do Mercúrio em Virgem, ou um Mercúrio em Gêmeos, né? É aquela questão da diferente entre a pessoa, mas não quer dizer que a pessoa é apagada. Há uma diferença. A maneira que você lida com os estímulos do mundo, como você lida trazendo também os seus próprios estímulos, né? É aqui como você vai lhe fortalecer a sua personalidade. Então aproveite e faça também uma lista de suas dificuldades, ou seja, lembra as qualidades e dificuldades. Aqui no caso é quando você percebe o que tem que melhorar, né? Defeitos, medos, e aí você vai perceber, amada que me escuta, que assim, todos temos dificuldades, temos defeitos, né? Medos, todos temos. Então procure livros, conteúdos informativos, pessoas que possam demonstrar caminhos para você também, né? A ideia de que há infinidade de pessoas aí, uma infinidade de pessoas que possam te auxiliar, ou profissionais também, né? Tanto profissionais aí de terapia, psicologia, mentores, enfim, de alguma maneira pessoas que te deem conteúdo informativo para isso, né? Então você vai perceber que sim, há muitas pessoas que têm os mesmos defeitos que você, mesmo as pessoas que tem, que você admira, né? Que você fala, nossa, aquela pessoa, ela é tão assim avançada, mas ela também tem medo. A diferença é que elas agiram de uma maneira diferente, de modo que o sol dela não foi tapado, né? Então elas buscaram se autoconhecer, então elas observaram as dificuldades, observaram os defeitos, os medos delas e caíram de cabeça, né, para poder desenvolver o amor próprio. Elas começaram a dar uma volta por cima, não dependendo dos outros, né? Os outros em si claro, é uma interdependência, né?
A gente não pode também excluir os outros. A gente precisa dos outros para ter a nossa balança, né? Lembra aí do signo de Libra, né? Enfim, quem não tem amor próprio, pessoal, tende a ser enganado por pessoas que aproveitam de sua insegurança. Por incrível que pareça, ter amor próprio também, lembra da ideia de uma pessoa tímida e extrovertida? Pois é, existe muita pessoa extrovertida que conversa com todo mundo, mas não tem amor próprio, né? É uma pessoa que tem medo de ficar sozinha, por exemplo, então ela é muito extrovertida, mas aí ela não sabe, por exemplo, ter firmeza naquilo que ela fala, ela não expressa os talentos, entende? Se o brilho do sol fosse algo muito comum, todo mundo conseguiria se tornar a pessoa mais popular facilmente. Então, um exemplo, encontra pessoas assim, pessoas que têm um baixo autoestima, ou então falta de amor próprio, ela encontra pessoas que só sugam os bens materiais dela. Né? Ela é uma pessoa segura, ela é rica, ela tem boa aparência, ela tem boa pinta, né? É uma pessoa que desejada intimamente, né? Enfim, as pessoas querem dormir com ela, por exemplo, mas ela não sabe expressar esse amor próprio porque ela tem medo de ficar sozinha. Então, outras pessoas fazem ameaças em deixar ela sozinha, né? O homem e a mulher sozinho, enfim, deixa a pessoa dependente emocionalmente, né? Observe, uma pessoa que tem insegurança, falta de amor próprio, acaba encontrando pessoas que abusam disso. E isso acaba sendo naturalmente, não é que a outra pessoa é má, não, é apenas uma má conexão mental entre as pessoas. Lembra que se o seu sol reflete nos seus planetas, o seu sol também vai refletir para os outros, e aí tem aquela ideia, né? O que a gente reflete nos outros, né, volta pra gente, aí tem a atração, né, de energias afins, enfim, que vão se complementando. E isso tem muito a ver mesmo com Mercúrio problemático, né? Ou seja, um Mercúrio que está recebendo um brilho solar não muito bom, e ele acaba brilhando também de uma maneira, o Mercúrio, né, quando ele reflete, ele acaba brilhando também. Então ele vai brilhar de acordo com a luz que ele recebe, mais a própria característica de Mercúrio, que é a conexão mental, é a comunicação, e aí faz você ter relacionamentos, conversas que não são muito boas para você. Observe, amado, que como as pessoas do seu convívio se tratam, as do seu redor, recorde, os planetas ao seu redor, né? Mercúrio, Vênus, Marte, como as pessoas ao seu redor, pai, mãe, irmão, vizinho, se tratam. Aí você vai ver que eles vão lhe tratar como eles se tratam. Existem pessoas, quando a pessoa lhe trata você com respeito, onde você chega você é bem tratado, possivelmente aquela pessoa ela se trata muito bem. Ela é muito firme com ela mesma. Se a pessoa lhe bajula demais, possivelmente ela também tende a se bajular demais, sabe? Ela sabe aquela ideia dela se sentir sozinha. Observe, o sol de cada um tá brilhando, né? Quando você encontra a pessoa, a presença dela, o sol dela, enfim. Então, como é que o sol dessas pessoas são trabalhados, né? Se você está com pessoas que são inseguras, também você vai acabar nunca tendo um exemplo de pessoas que são seguras. Possivelmente você também acaba repetindo os padrões das pessoas ao seu redor. E possivelmente você, por acompanhar pessoas seguras em filme, em televisão, acha que isso é distante de você. E não é, pessoal. É algo apenas seu, é como você lida com você mesmo. Então observe, então, a partir de agora, seus amigos, como eles lhe tratam, né? Observe amigos, amizade, namoro, Mercúrio, Vênus, Marte, né? Como eles lhe tratam, como eles giram em torno de você, né? O Sol e os seus planetas te girando. Como você desenvolve o seu amor próprio a partir daí. Quando isso acontecer, né, você acaba fazendo escolhas melhores. Você começa a querer namorar uma pessoa diferente. Eu falei, nossa, aquela pessoa, eu jurava que eu dependia dela, eu não dependo, eu quero a outra pessoa. Aí você percebe, quando você até começa a entender que há pessoas que estão há anos-luz de você, né? Ou seja, brilham mais que você. Você percebe, nossa, eu tenho que melhorar minhas qualidades para aquela pessoa me notar. E aí percebe, né, a motivação, o seu brilho pessoal, sentindo vontade de crescer, porque outra pessoa, você percebe que aquela pessoa está dando passos melhores que os seus, mas naturalmente, né? Recorda que aqui é a ideia de que você está crescendo socialmente, porque você percebe a necessidade desse crescimento para uma vida melhor,
né, para garantir uma vida melhor para sua família. Aqui o sol brilhando melhor, a lua fica melhor, os planetas começam a brilhar melhor e haver as devidas cobranças de um planeta melhor, né? Naturalmente as pessoas começam a lhe tratar diferente porque o seu sol transparece diferente, o social fica diferente, então o brilho do sol começa aí a fazer efeito, né? O calor do sol começa a ser gostosinho ficar perto de você. Então cuide de si mesmo, né, de sua aparência, de seu físico, amado, amada que me escuta. Consulte profissionais, claro, que possam aí te auxiliar nisso, né? Recorde estética, saúde, enfim, né? Se for para estética, consultores de moda, pessoas, né, ou alguém que possa te auxiliar aí com a moda para a pessoa que você é, para o seu corpo, né, para a sua idade, sabe aquela ideia da imagem que você quer passar, pode consultar a pessoa, não tem problema. Nutricionista, profissional de educação física, né, para a sua saúde, para o seu físico, né, sempre de maneira saudável, por exemplo. Então, assim, para auxiliar na sua mudança de padrão de vida, você tem que observar o que deve ser mudado, né, e isso é amor próprio, porque você está procurando mudar a si mesmo, você está se enxergando como uma pessoa que merece ser amada e que tem que ser cuidada. Aqui você entende que você é uma alma, né, um espírito encarnado em um corpo que precisa de cuidado. E esse corpo tem um nome, tem uma vida que deve ser controlada, né, que deve ser guiada, né? Você tem consciência. O sol, o sopro de vida, a luz, né? E aí o seu corpo, né, que você vai guiando ele. Isso leva para o amor próprio também. Você entender como você tem que cuidar do corpo que você tem. Claro, não se culpe pelos outros. Isso é outro problema, né? Aqui já vem a questão de Netuno. Aqui a gente está avançando para os planetas mais longe, né? Netuno, Urano, Plutão. Aqui, por exemplo, culpar, né? Se colocar no lugar do outro, empatia demais. Todo mundo é bonzinho, né? Todo mundo fala de amor próprio, de bondade, de empatia, né? Mas as pessoas começam a exagerar nisso, né? Você faz parte de um grupo, Urano. Então, assim, toda dessa sociedade estão sendo influenciados uns pelos outros, não tem por onde correr. Você me influencia, mesmo não te conhecendo. Alguma coisa você fez que mexeu com alguém, que tem a ver comigo. É isso mesmo, a distância que você tem aí de alguém muito famoso é de 3, 4, 5 pessoas que você já conversou e teve um entrosamento, e que por conta de você aquela pessoa, sabe, mudou um pouquinho da ideia, o tempo, é sempre essa corrente, a gente é conectado. Então entenda que você está aprendendo na vida, né? O relacionamento é assim, então infelizmente todo mundo é influenciado, ou felizmente, né? Ainda bem, né? Ou seja, aqui a gente está falando dos planetas geracionais, né? Plutão, Urano, a gente sempre, muitas pessoas gera aí a mudança na vida de alguém, a transformação mesmo, sabe? O despertar, né? Não há nada que você faça que não vai influenciar alguém, né? Amado, não há nada. Infelizmente, assim, se você fica quieto, vai influenciar alguém vai ficar, nossa, aquela pessoa é muito quieta. Influenciou. A pessoa já mudou sabe, a ideia, a preocupação daquela pessoa. Se você falar alguma coisa, vai influenciar, né? Aí você, eu vou sumir, vai influenciar. Porque a sua atitude em algum local poderia ser útil, você não vai estar ali naquele momento específico. Sabe aqueles filmes em que as pessoas falam, eu não queria ter nascido, eu queria desaparecer, e a pessoa desaparece e ela vê como a vida dela ou a vida de outras pessoas seria se ela não existisse. Aí as pessoas começam a ver que quando ela tinha 10 anos, ela derrubou alguma coisa, que aquilo ali fez com que fulano de tal conhecesse alguém, e aí por causa disso ele se apaixonou, sabe? Tem muitos filmes falam disso. Então muitos sim falam disso. Então, por mais que a gente pense que não influencia, a gente influencia sim, né? É essa questão do tempo passando, né? O Saturno correndo aí pelo céu. Bem, por isso, né? A necessidade de autoconhecer para entender suas qualidades e defeitos, lembra? Né? O autorretrato, o autoconhecimento, que aí nesse caso você vai entender o seu rastro como ser humano. E aí você vai ter um rastro consciente. Né? Se você fez algo errado, você vai estar consciente de ter algo errado. Se você fez algo certo, você vai estar consciente daqui para frente. Não, se você fez errado no passado, é aquele momento em que você toma isso como experiência, respira fundo e recomeça. Agora, a partir de agora, você já tem consciência do seu corpo, de quem você é, do que você espera do futuro.
Urano, Netuno, Plutão. Então você entende que não dá para agradar a todos. Mesmo que você tenta desagradar, por exemplo, você vai perceber que agrada alguns. É aquela ideia, né? Sabe, a vida, né? Você possui poder de transformação na sociedade, sim, né? Aí entra Plutão, entra Quiron, né? Então, observe, tudo isso iluminado pelo Sol. Se não fosse o Sol, não tinha a ver nada disso aí. Isso é tudo escuro, sem luz, sem vida, né? Então observe as críticas das pessoas, sugestões das pessoas, elogio das pessoas. Então veja as que são verdadeiras, as que são falsas, injustas, enfim, as que são úteis, né? Se caso for verdadeiras, por exemplo, aprenda a se aproximar das pessoas que fazem isso. Possivelmente essas pessoas podem se tornar as amizades que você precisa, os relacionamentos que você precisa para o seu crescimento, para o seu brilho pessoal. Se caso for críticas, sugestões vazias, né, injusta até, ou sabe aquela desvalorizando você, então aprenda a rejeitar, a esquecer as palavras inúteis, sabe? Releva o relacionamento com a pessoa que ele faz isso. Possivelmente as pessoas devem, sabe, nem te conhecer direito, então elas não precisam ocupar espaços importantes na sua vida mesmo. Se quem lhe faz críticas injustas, por exemplo, quem fala mal de você, não te conhece, então assim, esquece essa pessoa. Não se preocupe em explicar a outra pessoa que não tem nada a ver com você. Sabe, a pessoa te viu hoje, já tá te criticando, né? Bem, o tempo sempre vai mostrar a verdade. Ela te conheceu agora, né? Saturno vai criar aí as bases, as crises necessárias para que o melhor de cada um venha à tona. Então você não pode perder tempo se explicando para pessoas que você não conhece. Agora, se as pessoas que lhe fazem críticas, as pessoas que te fazem sugestões, elogios, né, você percebe que, bem, são elogios fortes, muitas vezes até bons demais para você, ou até críticas muito pesadas, enfim, não hesite em se defender, ou, sabe, agradecer, enfim. Diga que não aceita a crítica, se for injusta ou for muito pesada, por exemplo, você percebe que a pessoa está falando algo que não tem nada a ver, então você peça desculpa, mas fala assim para, caso isso não parar, a relação vai esfriar, você vai se afastar. Se for da própria família, por exemplo, mesma coisa, peça desculpa, fale, que se isso continuar vai acabar se distanciando deles, né? Lembre-se que, além do mais, né, o seu brilho pessoal, se ele ficar fraco, por exemplo, sua luz não vai passar segurança sobre o que você está construindo em sua vida. Então, possivelmente, as pessoas que te criticam, as pessoas que fazem isso, é porque percebem em você que não há uma segurança, uma firmeza no que você está fazendo. Então, esse posicionamento mais firme, a priori vai, nossa, você está diferente, você vai começar a perceber que quando você começa a escutar, a demonstrar suas qualidades, seus defeitos, mais aberto, gerar uma firmeza em sua personalidade, por exemplo, né? Você é uma pessoa que gosta de música tal, e você gosta daquilo, sabe? Uma identidade, construir sua imagem, a sua pessoa, né? O leão, ele constrói a imagem do leão, então construir a sua imagem. Esse é fulano de tal. Eu gosto disso, não gosto disso, gosto daquilo, não gosto disso, né? Você sabe isso. Então, quando você cria essa firmeza de personalidade, por conta disso, traz ainda consigo o amor próprio naturalmente, porque é uma reação de defesa quando você já vem fazendo todo um esforço para se amar, para ter o seu espaço, para ser quem é você, né? Que o primeiro espaço é o seu corpo. Então, você vai começar a marcar o território. O leão marca território. Seu corpo vai ser um território sagrado, só vai tocar nele quem você quer. É aquela ideia, né? O leão, a aparência dele, não é todo mundo que quer tocar porque tem medo. Quem é que vai criticá-lo, né? A generosidade, por exemplo, do leão, o pessoal fala, né? Leão é generoso. O sol traz essa coisa de generosidade, enfim. A liderança, né? Que é o brilho do rei, o reinado, né? A criatividade, típica também do signo do leão, quando o sol é forte no mapa. Bem, isso tudo aparece naturalmente, ao passo que seu amor próprio é desenvolvido. Isso faz parte, porque você para de comprar o afeto das pessoas pelo medo de não ter atenção, né? Você para de, sabe,
de ser autoritário. Você também, sabe, para de temer o protagonismo dos outros, porque se os outros brilhar mais que você perde a atenção. Não, você entende que o seu espaço é seu, é garantido já. Você até começa até a ajudar outras pessoas, porque você sabe que o seu espaço é só seu e ninguém vai tomar. É você mesmo, né? O que acontece é que você apenas se torna sábio sobre você, sabe quem são as pessoas ao seu redor, as qualidades que você almeja em você mesmo, que você, quando a gente sempre enxerga nos outros nós mesmos, né? Então a gente vai perceber as nossas qualidades, quando a gente anota, nossa, eu sou muito sábio, inteligente, engraçado. Aí você começa a perceber que as outras pessoas ao seu redor também são inteligentes e engraçadas, porque você começa a enxergar as pessoas ao seu redor nesse sentido também. Você percebe o quão importante você é. Tampouco precisa que alguém diga isso para você, porque você sabe o trabalho que é cuidar de si mesmo. Lembre-se, pessoal, de suas necessidades pessoais sempre, né? Procure se presentear primeiro, sempre que possível. Recorde, a ideia aqui não é você deixar de ser amoroso com os demais. Você vai perceber que até ser generoso, amoroso com os demais requer que você valorize o esforço que você tem consigo mesmo. E aí você vai se tornar aquela pessoa que sabe por que é tão difícil amar a outra pessoa. Porque você percebe que o trabalho que é cuidar de você mesmo. Aí você vai ter que disponibilizar o seu tempo para cuidar de outra pessoa. E isso aí de verdade. E isso vai ser amor de verdade. Então se valorize. Naturalmente você vai se tornar interessante, vai começar a atrair as pessoas que lhe trarão outras formas de lidar com as relações amorosas. Você vai perceber que, nossa, aquela pessoa nem cuida de si mesma. Você já parou para pensar isso? Aquela pessoa nem cuida dela mesma. E você, muitas vezes, por não estar conseguindo se enxergar, você não enxerga a outra pessoa, que ela também não se cuida, que ela também não tem amor próprio. E você tendo amor próprio, você começa a perceber uma melhor qualidade nas suas relações amorosas, nas suas amizades, e até a questão profissional muda também, né? Então você vai entender o motivo de sermos amigáveis, amorosos ou não, né? A questão aí do ego. Isso tudo pelo sol, que vai estar brilhando melhor, e isso vai trazer uma qualidade melhor aí para os outros planetas, né? E já a gente fala sobre os outros planetas. Espero que vocês, pessoal, fiquem maravilhosamente bem. Se caso vocês gostaram, escutaram até aqui, pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Compartilhe aí o vídeo nas redes sociais com seus seres queridos, é importante aí para o desenvolvimento do canal. Desde já agradeço, tá certo? E até as próximas análises, vídeos, e aqui no canal Céu Astral, com seu astrólogo favorito, Asus La Fera.